Já temos na sequência no mesmo assunto, um assunto terrível em que um garotinho perdeu a vida, tá? E que dois principais suspeitos são policiais militares. Tá? O doutor Fábio Caipira, que é um dos melhores delegados que nós temos aqui em São Paulo, é quem está apurando pela Polícia Civil, como deve ser feito, com a ajuda da Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, já está com a gente aqui. Doutor Fábio, é claro que o processo é natural de investigação, de inquérito, de ouvir as pessoas. A Corregedoria da Polícia Militar está fazendo isso, passando as informações para a Polícia Civil, mas as evidências apontam para que dois policiais militares tiveram participação efetiva no sequestro e na morte do garoto Guilherme em Americanópolis. Pelo menos essa, me parece, a transparência, a clara colocação do general, né? Que não, todas as possibilidades são estudadas, são pesquisadas pela polícia, mas a principal linha de investigação leva a crer, até por imagens, por depoimentos, que esses policiais seriam os responsáveis pela morte do menino em Americanópolis. Eu estou enganado, doutor? Bom dia, Datena. Bom dia, caros ouvintes. Datena, infelizmente, você não está enganado. Essa é a triste realidade. Nós já temos um sargento da PM identificado como um dos autores. Ele aparece nas imagens. O carro usado pelo crime seria pertencente ao filho dele. Então, ele seria encarregado da segurança de uma empresa próxima à casa do garoto. E, infelizmente, o que a gente já investigou também é que o garoto foi pego por engano. Estava tendo vários furtos lá na região, nesse galpão, e ele, como era o segurança, acho que ele quis dar um susto, dar um basta lá, e pegou esse menino, que é um menino que não tinha antecedentes, não tinha passagem, e pegou o menino na porta da casa dele. Ele estava na porta da casa dele, tinha saído para buscar uma coxinha para a avó, voltou, encontrou com um colega, estava conversando, ainda um outro menino passou, falou, tá vindo dois caras armados aqui. Ele falou, eu não devo nada, tô na porta de casa. Foi arrebatado e apareceu sem vida. Infelizmente, a triste realidade. E mesmo que não fosse por engano, já seria um acontecimento terrível. Mas, claro, nada justifica, né? Você pegar uma criança, ainda que seja autor de um furto que seja, nada justifica você pegar e tirar a vida. Né? Se caso ele tivesse sido o autor, o que é o correto da parte desse policial, ainda mais sendo policial, era apanhar esse menino e apresentar no distrito da área para que a Polícia Civil tomasse as providências pertinentes, né? Não fazer justiça pelas próprias mãos do jeito que ele fez, né? Um absurdo. Das oitivas feitas para a Corregedoria, o policial confirmou que teve participação efetiva? A gente não tem informação ainda da Corregedoria, entendeu? Eles, agora de manhã que o coronel entrou em contato, que vai nos procurar. O que a gente ficou sabendo ontem informalmente é que o soldado Paulo, o que foi encontrado aquela tarjeta, teria sido ouvido pela Corregedoria e parece que teria sido liberado porque teria um álibi. Tanto é que ele, pra gente até parece, ele até, então para nós vai ser suspeito, a gente só vai ter uma opinião com relação a esse soldado Paulo depois que ele for ouvido pelo DHPP. Com relação ao sargento Adriano, esse parece que nem a Corregedoria conseguiu localizá-lo e a gente já conseguiu provas robustas e colocá-lo na cena. Já conseguimos fazer pelo nosso laboratório de arte forense aquela imagem que apareceu antes no seu programa dos dois homens, um mais gordo com uma arma na mão. Aquele seria o sargento Adriano Fernandes de Campos, entendeu? Esse que teria sido, o caso, o autor e o mentor desse crime, né? Seria o atirador, esse que está foragido? A gente não sabe se ele teria sido atirador, mas ele com certeza ele é o que está na imagem. O carro seria do filho dele, então a gente não tem dúvida nenhuma da participação dele no crime. Quem efetivamente atirou ou não, a gente vai saber a hora que eles forem detidos, né? Tanto ele quanto o seu comparsa. O menino foi alvejado por 2 tiros, né? Um transfixou a mão e pegou no rosto e outro direto no rosto. Quer dizer, foram 2 tiros de execução, né?
A balística demora quanto tempo para ser? Não, a balística a gente já vai ter a munição assim, ontem eu acho que se tiver alguma munição alojada, o próprio ML já deve ter extraído o projétil. A gente agora tem que pegar a arma do autor para fazer o confronto, entendeu? Pela característica da arma que está na mão daquele cara, é uma arma funcional. É uma arma utilizada pela polícia. Um funcional ou alguma arma alguma arma privada dele, né? Mas pode ser que seja arma funcional. Há evidências que outras pessoas participaram desse crime ou não? Eu acho que não, Datena. Pelo visto foram só os dois, entendeu? E outra coisa absurda, ele quis justificar depois um chamado da polícia, talvez até para tentar justificar uma presença dele no local. Ele fez uma ligação 90 e dando o nome de um terceiro, só que do celular dele, entendeu? Ele cometeu um erro super crasso e ficou, cada hora ele se enrolou mais. Então, com relação ao Sargento Adriano, a gente não tem dúvida nenhuma da participação dele. Quando o Marcelo me disse que o Fábio Caipira estava investigando esse caso, eu disse assim, olha, você pode ter certeza que hoje ainda ou amanhã a gente tem o caso completamente definido. É claro que tudo vai ser investigado, mas a polícia já tem toda a história contada e dificilmente esses cidadãos vão se livrar dessa acusação terrível da morte do menino, né? Infelizmente foi um crime terrível. É por isso que a gente procura ter credibilidade perante o trabalho que a gente faz cobrindo matérias policiais, porque quando há erro, o que eu digo, há profissionais que erram na minha profissão, que erram na profissão de médico, que erram na profissão de gari, que erram na profissão de porteiro, que erram na profissão de juiz, que erram na profissão, enfim, qualquer profissão. Há erro, né? Mas esses erros que levam a crimes graves, eles têm que ter punição grave, porque um sujeito que usa uma farda ou que usa um distintivo policial, um sujeito que é um guarda civil metropolitano, um policial federal, que está para nos proteger, usando a lei para nos proteger, quando ele transgride a lei, ele deixa de ser um agente que nos protege e passa a virar um bandido que não merece de forma alguma usar farda distintiva ou nos representar na sociedade como cidadão que nos defende. E eu repito, a polícia que é super, hiper mal paga no estado de São Paulo, mal paga mesmo, e é feita de maioria de gente que combate o crime, maioria gritante, mas disparada, de gente que combate o crime, e eu realmente fico chateadíssimo quando vejo alguém usando fardo, ou usando um distintivo, ou representando a polícia, transgredindo a lei, porque isso para o próprio companheiro é terrível, porque quantos policiais já não foram mortos, entregues, né, por esses canalhas que agem como agentes duplos, né, do crime e se disfarçam de policiais. Quantos canalhas desses já mataram próprios colegas pelas costas ou levam colegas a emboscadas? Então, até para defender essa grande maioria que sai às ruas ganhando mal, para defender a sociedade, para colocar suas vidas em risco, para esconder as suas fardas em comunidades porque não tem dinheiro para comprar casa, você entendeu? É em nome dessas pessoas que a gente quer que tudo seja esclarecido para que a maioria do bem da polícia seja preservada. E eu tenho a impressão que num breve espaço de tempo já teremos as pessoas detidas e tudo esclarecido. Por enquanto essa é a principal linha de investigação, não há outra, né, doutor? Não tem, doutor. Infelizmente é essa, e agora é questão de tempo para que ele seja detido e a gente também identifique o outro. Outra boa notícia, nós tivemos uma chacina aí na noite de segunda-feira. 4 trabalhadores foram mortos na zona leste de São Paulo, dentro de uma oficina. Também, graças a Deus, em menos de 24 horas aí minha equipe já conseguiu identificar um autor. Hoje cedo já cumpri mandado de busca na casa dele. Já estamos com a prisão dele em mãos. Só que ele já tinha foragido, mas conseguimos achar a roupa e o tênis usado no crime, então já também está uma chacina esclarecida.
Então, graças a Deus, aí a Polícia Civil tá dando o seu recado aí, procurando fazer o que tem de melhor para a sociedade, né? Gente ligada ao crime organizado? Não, infelizmente a linha foi outra. Parece que foi a gente está indo para uma questão trabalhista. Parece que dois empregados tinham entrado com uma ação trabalhista e foram vencedores, e parece que o cara que perdeu foi lá e mandou matar. E matou outros dois coitados que estavam trabalhando lá na oficina, não tinha nada a ver com a história. Morreram porque estavam na hora errada, no lugar errado. E o mais triste, dos 4 mortos, 3 deixaram as esposas grávidas. Uma tragédia. Olha, o Fábio, que é de longe um dos maiores delegados de São Paulo e do Brasil, tem atuado em casos aí concretíssimos de combate ao crime organizado. O último grande caso que provocou um mal terrível para o crime organizado foi o Fábio e a equipe quem derrubaram, né? Casos pontuais, o Fábio tem atuado de uma maneira super hiper positiva, aquele túnel do Banco do Brasil. Eu vou ficar aqui meia hora falando bem do Fábio, mas o grande detalhe é que nós temos grandes policiais que prezam pela lei. Esse último bandidão que ele prendeu, o cara ofereceu 10 milhões para o Fábio. Ele jamais confessaria isso, mas ele ofereceu 10, eu fiquei sabendo porque tinha gente lá que ouviu, ofereceu 10 milhões para o Fábio. Falou: doutor, o senhor deixa eu seguir minha vida aqui, aí o senhor fica numa boa e tal. O Fábio falou assim: olha, infelizmente, amigão, você está aqui para cometer crime e fugir. Eu estou aqui para te prender. Então você está preso. E pronto, acabou. Doutor Fábio, até por isso e pela sua competência, pela sua eficiência, um ótimo dia e parabéns pela sua forma de atuar ao lado da lei. Obrigado, Atena. Parabéns. Eu estendo para a minha equipe, graças a Deus, a equipe do DHPP aí são excelentes profissionais, e a gente agradece o seu apoio, como sempre, tá? Estamos à sua disposição. Obrigado e um bom dia para você e para os ouvintes. Abraço grande ao doutor Fábio Caipira.